Esse texto, meu irmão, você pode falar, mas isso aí foi dito para Abraão. Sim, Deus falou para Abraão, e Abraão é o nosso modelo, nosso pai na fé. Deus levantou ele como modelo. E o que Deus fez na vida de Abraão, Ele quer fazer na minha e na sua vida também. Deus expressou aqui a sua vontade, a vontade do Todo-Poderoso em trabalhar na sua vida, em trabalhar na nossa vida. E aqui fala de duas coisas muito importantes. Fala, eu te abençoarei e você tem que ser uma bênção. Está falando, eu vou te abençoar e ser tu uma bênção. E a gente pensa um pouco, meus irmãos, eu quero te convidar a pensar um pouco sobre ser. Você precisa ser. E o povo de Deus busca muito a Deus para ter, para receber e recebe. Mas a gente esquece do ser e nós precisamos ser. Deus quer nos dar não para a gente ter, mas para a gente ser. E Ele falou, ser tu uma bênção. E quem é, meu irmão, sempre vai ter. Mas quem tem, nem sempre será. Tem uma diferença muito grande. Tem muita gente que tem muita coisa e não é nada. Às vezes é até mau caráter, às vezes é ladrão. Tem muita coisa e não é. E tem gente que ainda não tem, mas se você é, você vai ter. Porque Deus não deixa faltar na vida daquele que é. Na vida de Jó foi assim, Deus tirou todos os bens. E ele deixou de ter por um tempo, mas ele nunca deixou de ser, por isso voltou a ter, e não só o que tinha, mas o dobro, porque Deus é assim, quem é sempre vai ter, e quem tem nem sempre será. Então seja, meu irmão, fiel, seja verdadeiramente do Senhor, seja verdadeiramente ungido, seja verdadeiramente aquela pessoa que vive o propósito do Senhor. Às vezes nós queremos entregar tudo a Deus e esperamos que Ele faça tudo. Esse é um pensamento até evangélico e errado. Nós pensamos que Deus é o Todo-Poderoso, o Autossuficiente, e eu quero despejar minha vida sobre Ele, e eu quero orar, eu quero dobrar meu joelho, e quero acordar feliz, eu quero acordar próspero, eu quero acordar sarado, eu quero acordar com os meus inimigos vencidos, e eu quero contemplar Deus fazendo tudo pela minha vida, e Deus não vai fazer. Deus vai te abençoar. Nós cantamos aqui que Deus entra na nossa guerra, entra na nossa luta, mas Ele não entra para derrubar o seu inimigo. Ele entra para te dar uma pedrinha. Ele não entra para vencer a sua luta, Ele entra para te dar a vitória. Ele quer você vencer em nome dEle. Esse é o propósito de Deus. Deus entra na nossa guerra não para nos tirar de cena, mas para nos colocar no meio da arena. Deus entra na nossa história não para nos tirar para fora e Ele se apresentar. Não, mas para a gente se apresentar em nome dEle, como foi Neemias e aqueles muros foram edificados. Porque se precisasse Deus entrar em cena sozinho, não precisava de Neemias, Deus mesmo faria. Mas Deus esperou uma pessoa, Deus esperou um nome. E Neemias foi aquele nome. Meu irmão, que você seja o nome da sua história, seja o nome da sua casa, seja o nome da sua família. E na maioria das vezes, as nossas frustrações, as nossas tristezas, as nossas decepções, nós culpamos tudo menos nós mesmos. Nós culpamos quem está do nosso lado, nós culpamos a nossa esposa, ou o marido, ou o filho, ou o pai, ou o patrão, ou até o presidente. O presidente é o mais bombardeado, né? Sempre foi e sempre será. Então, por causa do governo, por causa do país, por causa da política, por causa do... A gente culpa tudo que está à nossa volta. Mas na maioria das vezes, meu irmão, o problema está dentro de nós mesmos. É porque a gente está deixando de ser. A gente está querendo ter, a gente está querendo conquistar, a gente está querendo um monte de coisa, mas está esquecendo de ser. E Abraão, essa palavra dita a Abraão, Abraão é o nosso pai na fé. Abraão, ele está nos ensinando a viver a fé. E a fé não é dobrar o joelho e esperar Deus fazer tudo. A fé é dobrar o joelho e levantar com coragem para partir para a guerra, para a batalha. A fé é eu pular na arena e encarar o gigante. Essa é a fé verdadeira. A fé não é deitar numa rede e falar, Deus, eu estou esperando o Senhor, vai chegar aqui em casa.
vai chegar na minha vida. Não, a fé é entrar para a batalha. E aí Deus vai te dar a vitória. Se você não viver essa fé, você está vivendo uma fé ilusória. Você está vivendo, quantas religiões vivem a fé? E fé por fé não resolve nada. Pai de santo tem mais fé do que a maioria dos evangélicos. Porque eles sacrificam, eles dão chicotada nas costas, eles cortam a veia no meio do cemitério, eles esguincham sangue para cima, eles comem vísceras de criança que foi enterrada até 2 dias, 3 dias. Às vezes o católico, aquele praticante mesmo crendo em coisas que não são bíblicas, ele esfola o joelho subindo escadarias, pagando promessa. Muita fé, mas uma fé improdutiva. Mas Deus te chama para a fé de Abraão, para você exercer a fé e produzir na sua vida. Porque nós servimos a um Deus poderoso, vivo, que trabalha na nossa vida. E nós temos que ver o evangelho prático na nossa vida, não o evangelho teórico, bonitinho, quis palavras bonitas. Fala, não, você tem que ver isso acontecendo na sua vida. Deus quer ver isso acontecendo na sua vida. Por isso que Ele fala, sê tu uma bênção, que seja realidade isso na sua vida. Você venha viver a cada dia. Ele fala, te abençoarei e ser tu uma bênção. Da mesma forma que Deus diz que vai abençoar, Ele nos ordena que nós sejamos uma bênção. Tem a parte de Deus e a nossa parte. Qual que é a parte de Deus? Te dá a bênção. A parte do Senhor é a parte que Ele te dá a bênção. E a sua parte é obrigação sua, obrigação minha, ser uma bênção. Isso Deus não vai fazer por mim. É a mesma coisa da salvação. Uma vez no debate, quando tinha aquele debate ali na 90.3, na Rádio Super, eu de vez em quando ia lá debater, no meio-dia. O problema daquele debate que é ao vivo, então ali se errou já era. E ali a gente estava debatendo sobre salvação e um questionou lá, falou assim, olha, esse negócio de santidade, esse negócio de você se esforçar, de você jejuar, de você orar, não tem nada a ver com salvação. Porque se você tem Jesus, você já é salvo, porque Ele já pagou o preço total. E se eu falo que eu preciso congregar, que eu preciso jejuar, que eu preciso orar, para isso me ajudar na minha salvação, eu estou falando que Jesus pagou 80% da salvação e eu vou pagar 20% com as minhas atitudes. Então eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo por mim, eu já estou salvo. Aí eu discordei dele. Eu falei, não, a gente prega que nós precisamos congregar, que nós precisamos ser fiéis, que nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, que nós precisamos ser fiéis até o fim, não é para completar preço de salvação, não. Preço de salvação, Jesus pagou ele todo. Isso não é preço, isso é trajeto. Jesus pagou a salvação por mim, deixou tudo pago. Agora, caminhar e chegar lá, cabe a mim. Então, tem uma parte que é de Deus, tem uma parte que é minha. Isso não é, o preço é todo dele, é todo de Jesus, Ele pagou ele total. Ele falou, está pago, sua salvação está lá, agora vai lá alcançar ela. Vai lá buscar ela, chega até o fim, a linha de chegada é lá, não é aqui não. A salvação não é no dia que eu levanto a mão, a salvação é na linha de chegada, porque até lá pode acontecer muita coisa, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E aqui tem uma parte também que é de Deus e outra parte que é minha, sempre assim. E eu preciso colaborar. E Deus fala, eu te dou a bênção, eu vou te abençoar, eu vou te encher de bênção, mas seja tu uma bênção. Qual que é a diferença de ter a bênção e de ser a bênção? O propósito de Deus, meu irmão, é te abençoar e você ser abençoado. Tem como Deus abençoar e eu não ser bênção? Será que é possível ter alguém que Deus abençoou ele e ele não é bênção? Tem. Esse que é o problema. Tem gente que já recebeu muitas bênçãos do Senhor e ele não foi bênção, ou ele não é bênção, e aí não fica completo. Meu irmão, Deus quer continuar te abençoando, mas Ele espera que você seja uma bênção. E Ele falou isso para Abraão muito, muito claro. Sansão é um exemplo clássico disso. Sansão tinha força,
que ninguém conseguia parar. Essa força veio da onde? Veio de Deus. Isso era a bênção que Deus deu para ele? Claro que sim. Sansão tinha uma posição invejável. Quem deu isso para ele era a bênção? Era. Deus abençoou Sansão com a força, com a juventude, com o vigor, com a posição, com a promessa, com o chamado. Deus deu ele tudo. E o homem só vacilando, só vacilando, só vacilando, e não foi uma bênção. O final dele foi muito ruim. A história dele não completou bem. Mas por que Deus falou? Faltou bênção na vida de Sansão? Faltou ele ser uma bênção. E às vezes, meu irmão, Deus está te enchendo de bênção. E você ainda está infeliz e está vendo que não está dando nada certo. Às vezes, está culpando todo mundo do seu lado. Deus te deu saúde, te deu uma vista funcionando, te deu todos os órgãos funcionando, te deu uma oportunidade. Deus está abrindo porta, já te deu tanto livramento que você nem imagina, tanta bênção, e talvez você não tenha sido uma bênção. Judas foi a mesma coisa. Judas foi privilegiado. Quando Jesus andava, já convocando os 12, até eu preguei sobre Matias uma vez, Matias doido para participar daquele ministério ali, ansioso, esperando para que o Senhor o convidasse para fazer parte. Matias, um homem preparado, fiel, íntegro. E aí Jesus chamou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, chamou os 12 e não chamou Matias, mas Judas Jesus chamou. Privilegiado, que bênção ser chamado por Jesus. Que bênção Jesus colocar numa posição de destaque. Que bênção ele receber aquele título, aquele privilégio. Recebeu tanta bênção. Que bênção estar do lado de Jesus e compartilhar de todos os seus sermões. Não é? Que bênção depois de Jesus ministrar um sermão, ter o privilégio de sentar com ele em particular e tirar suas dúvidas. Olha que bênção. Judas recebeu tanta bênção, foi tão privilegiado, mas ele não foi uma bênção. Meu irmão, receber bênção de Deus é maravilhoso e Ele quer nos dar, e eu quero receber cada dia mais. Mas mais importante do que isso, é você ser uma bênção. Deus quer te dar a bênção não para você adquirir ou para você ter, mas para você ser. Pensa aí, quantas coisas Deus tem te dado, quantas oportunidades. Mas o que você tem feito com a oportunidade que Deus tem te dado? O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem colocado nas tuas mãos? O que você tem feito? Você lembra das parábolas da parábola dos talentos? Jesus contou e falou como que funciona no reino do céu. Falou, olha, o Senhor chamou os seus servos e a um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 5 talentos. E deixou que eles tomassem as decisões. Então todos eles receberam, não receberam? Todos nós recebemos. Às vezes um recebe um pouco mais, outros recebem um pouco menos, e cada um deve contentar com a sua medida, porque é na sua medida que você vai ser feliz. Não adianta você pensar, se eu fosse igual ao Silvio Santos, não. É na sua medida que você vai ser feliz. E todos recebemos. Mas aí, depois o Senhor chamou eles, vamos acertar as contas. Aí chamou o que deu 5, ele falou, Senhor, eu me empenhei, eu desenvolvi, eu trabalhei, eu fui uma bênção e multipliquei, agora tem aqui 10. Ele falou, vem bendito do meu Pai, entra para o gozo. Aí chamou o que ele deu 2. Falou, Senhor, graças ao Senhor que o Senhor me deu, mas eu não só peguei o que o Senhor me deu, mas eu transformei, eu trabalhei, eu não parei e consegui 4. Ele falou, vende bendito do meu Pai para o gozo eterno. Aí chamou o que recebeu 1. Aí ele chegou com aquele discurso de fariseu, eu sei que o Senhor é severo, eu sei, eu tenho temor, eu não brinco com as coisas, eu peguei o que o Senhor me deu, guardei bem direitinho, não atrapalhei nada, deixei guardadinho, não mexi mesmo, eu tenho temor, eu não sou como esses que faz de qualquer jeito, e eu guardei, está aqui o que o Senhor colocou na minha mão, só ele, fiz mais nada. Ele falou assim, lançar esse nas trevas exteriores, aonde há fogo e ranger de dente. Sabe por quê, meu irmão? Ele teve, ele recebeu, mas não foi. Deus espera que a gente seja.
Deus espera que você pegue aquilo que Ele te deu e que você seja uma bênção. Deus te levanta nesse ano de 2021 para ser uma bênção, para fazer a diferença. Não só para ter, mas o que Ele te dá para que você seja verdadeiramente. Tenho bênçãos e não sou bênção. Quando? Como é que pode uma pessoa ter tanta bênção e Deus dá a ele tanta bênção e ele não ser? Quando eu tenho voz e não louvo. Quanta gente? Não, eu não, estou quietinho no meu canto. Quando eu tenho sabedoria e não ensino. Não, eu já cansei, o povo discorda de mim. Discordaram de Jesus o tempo todo, ele continuou ensinando. Quando eu tenho semente, mas eu não semeio. E quanto mais Deus dá, mais eu retenho. Quanto mais Deus dá, mais eu seguro. E às vezes Deus montou uma parceria comigo. Deus fez uma reunião no céu. Falou, vai lá na vida daquele servo. Vai lá na vida do abençoado. Abra as portas na vida dele. Dobra o salário dele, porque através dele eu vou abençoar a obra. Porque eu quero fazer isso e isso na minha casa. E ele vai ser canal. E aí quanto mais Deus dá, mais eu seguro. E aí eu tenho, mas nunca sou um parceiro de Deus. Eu nunca entendo o que Deus está querendo fazer na minha vida. Sabe? Quando eu tenho salvação, mas eu não congrego. Eu levanto a mão, eu confesso, eu choro, eu entrego ao Senhor, eu aceito a palavra e eu venho aquela maravilha, eu sinto a presença de Deus, sou até renovado, mas eu não congrego. Aí eu recebi, mas não sou, e aí chega no fim, vai ficar para trás. Vai ficar. Quando eu tenho palavra, mas eu não prego. Quando eu tenho Jesus, mas eu não testemunho. Aquele crente secreto, ele recebeu, mas é secreto. Trabalha na empresa há 10 anos, aí um dia fala, mas você é crente, sabia não? Não é? O cristão, meu irmão, é identificado rapidinho. Um maçom, se ele conversar com o outro 10 minutos, ele sabe que ele é maçom. O cristão é a mesma coisa, ele é diferente, ele fala diferente, ele anda diferente, o cheiro é diferente, ele exala o perfume de Cristo, ele é uma pessoa diferente. E tem tanta pessoa que tem, mas não é. Até na nossa vida prática. Quanta gente tem carteira, mas não é motorista. Já viram algum assim? Está cheio. Tem carteira, mas não é motorista. Tem diploma, mas não é profissional. Tem gente que faz a faculdade, não gostei disso, aí eu vou fazer outra. Aí vai fazer outra, não gostei disso. Tem que ter tanto diploma, não exerce nenhum. Não é isso que Deus quer, não. Porque diploma que Deus te dá é para produzir, é para gerar fruto. É para caminhar. Às vezes tem título, mas não é pastor. Está cheio. Consegue até o título. Mas precisa ser, meu irmão, e ser não é fácil, não. Tem que ser de verdade. E às vezes, meu irmão, tem certidão de casamento, mas nunca foi um marido. E tem certidão de casamento, mas nunca foi uma esposa. E Deus não quer que você tenha só uma certidão de casamento. Deus espera que você seja o homem da casa. Deus quer que você seja a esposa, aquela que está do lado, que caminha junto. Do jeito que Deus ordenou na palavra. Aí vai funcionar as coisas na sua vida. Porque tem gente que tem certidão de casamento e ao invés de ser marido, ele é inimigo, ele ataca a esposa. Ele ofende o tempo todo. Às vezes a esposa tem a certidão de casamento, mas não é esposa, porque ela fala mal do marido mais do que os outros lá de fora. E aí não vai dar certo. Às vezes está no momento da gente não pedir a Deus mais coisa, mas observar se o que Ele já nos deu está nos fazendo ser melhores. Observar se o que Ele já nos deu já não é suficiente para me ser muito melhor do que eu estou sendo hoje. Porque às vezes eu estou esperando receber mais de Deus para a minha vida melhorar, mas o que Deus já me deu é mais do que suficiente, eu já era para ter sido muito mais transformado na minha vida. Não adianta Deus te dar posição, recurso, diploma, e você não se esforçar para ser o que Ele está trabalhando para que você seja. E você ser
o que Ele está sonhando que você seja na vida dele. Porque uma coisa é Deus na nossa vida e outra coisa é nós na vida de Deus. E eu espero que Deus seja alguma coisa na minha vida, mas Deus espera que eu seja alguma coisa na vida dele. E Deus olha como filho e quer ter orgulho do filho. Porque Deus não espera que você tenha muita coisa, porque Ele tem tudo para nos dar. Mas Ele aguarda que você seja, porque é essa parte que cabe a nós. 2 Coríntios, para terminar, que o tempo já estourou. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Vamos ler o 17 também. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aonde há o Espírito, Jesus falou, eu vou para o meu Pai, mas não vou te deixar órfão, o Espírito Santo vai estar com a igreja, Ele está aqui. Ele está trabalhando no nosso interior. E aonde há liberdade, aí fala assim, vamos pular, tira o pé do chão, dá uma rodada. Tudo bem, essa liberdade também pode na presença de Deus, você está louvando Ele da sua maneira. Mas o texto não está falando disso não. O texto está falando que aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Liberdade para quê? Para pular ou para gritar? Não. Liberdade para ser transformado. Transformado em quê? A imagem do Todo-Poderoso. Para que eu sou transformado? Para me ser. Porque a partir do momento que Ele age na minha vida e me transforma, eu passo a ser. Ser o quê? A imagem dEle. Sabe qual que é a imagem de Deus? Eu poderia continuar essa mensagem agora ou começar ela de agora para frente. Falando sobre a imagem de Deus. Não é imagem física. Primeiro, Deus é vencedor. Você nunca vai ver Deus perder. E se você quiser parecer com Ele e ser transformado na imagem dEle, trate de vencer e põe o inimigo debaixo dos seus pés, escrever uma história diferente. Trate de vencer para você se parecer com Deus, porque Deus é vencedor e espera que seus filhos também são. Porque Jesus não pagou o preço para uma igreja capengando, se arrastando e ficando atrás do ímpio, não. Jesus pagou um preço para uma igreja mais do que vencedora em Cristo Jesus. E nós somos mais do que vencedores. Eu já vi muita igreja fechar a porta. E toda, sem exceção, é a igreja que Deus não estava na frente. Obra que Deus está na frente não fecha. Obra que Deus está na frente não fracassa. Povo aonde Deus está na frente, o povo é a imagem e semelhança dele, ele não perde. Pode ser exército pequeno, pode ficar só com 300, mas ele vence, porque o Senhor está na frente. E nós estamos na liberdade, nós temos a liberdade de sermos transformados à imagem do Todo-Poderoso. Que você viva o melhor de Deus na sua vida. E que além de receber, tem muita gente buscando, ó Deus, me dá isso, me dá aquilo. Isso não é errado não. Batei, abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Isso não é errado não. Mas toda vez que Deus te der alguma coisa, Ele está interessado em que você seja. Sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar, mas sê tu uma bênção. Tem muita gente que faz o contrário. Quando ele pega a bênção de Deus, ele não pega a bênção de Deus para se aproximar mais de Deus. Ele não pega a bênção de Deus para estar com mais intimidade com Deus, mas quanto mais Deus abençoa, mais ele se afasta. Aquele povo no deserto construiu um bezerro para afrontar Deus, para entristecer o coração de Deus. Eles estavam deixando de adorar a Deus que abriu o mar vermelho, eles estavam deixando de adorar a Deus que mandava uma nuvem sobre eles o tempo todo, eles estavam deixando de adorar a Deus que descia maná do céu sobre a vida deles todos os dias, para adorar um bezerro de ouro. E o pior, eles usaram o ouro e a prata, que era a bênção que Deus tinha dado para eles, para afrontar o próprio
Deus. Aquele ouro e prata eles não trabalharam para conquistar, porque escravo não ganhava ouro e prata. Escravo ganhava prato de comida e lugar para dormir. E quando eles saíram de lá, Deus moveu e falou assim: endureça o coração de Faraó e faça ele entregar todo o ouro e toda a prata para o meu povo. Eu estou dando essa bênção. Eles receberam a bênção, mas não foram uma bênção. Você quer um celular de última geração? Para procurar um versículo bíblico, para passar a mensagem para alguém, para abençoar a vida de alguém? Ou para entrar na pornografia com a imagem mais nítida? Vamos ficar de pé. Senhor, nós queremos receber bênçãos do Senhor. Nós precisamos dessas bênçãos, Senhor. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser bênção e levar alegria para o coração do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida e nos perdoar, Pai. Tem misericórdia. Perdoa a nossa vida, nos ajuda. Ajuda, Pai, cada um aqui nessa manhã a ser transformado, ó Pai, na liberdade do Espírito Santo, ser transformado a tua imagem, retomar a sua história com o Senhor na direção. Ó Deus, ser uma bênção, não tanto querer ter mais, mas ser com o que o Senhor já nos deu. Nos abençoa, Pai, toma a nossa vida diante do Senhor, nos dá a tua bênção, nos dá o perdão. Ó Deus, ouça a oração de cada um, traga o bálsamo, Pai, apaga, Senhor, toda mancha, todo pecado, toda falha, mas que continue caminhando na presença do Senhor, de agora para frente, de uma maneira diferente, sendo uma bênção, Pai, aonde quer que esteja. Ó Pai, mudando os seus passos, mudando a sua história. Ó Pai, o Senhor é o Deus da oportunidade, o Senhor é o Deus, ó Pai, do perdão, como já foi ministrado aqui na abertura. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, Pai. Nos leve em paz, debaixo das poderosas mãos do Senhor, e nos dá a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, culto 19 horas, na direção dos jovens, vai ser uma bênção. Amém?